Essas crianças morreram queimadas com o escudo do Flamengo no peito. Essa é a imagem da tragédia. 10 famílias perderam filhos. Filhos, gente. Acabou. Não dá mais bom dia, não dá mais boa noite, não tem mais aquela criança na vida. Que é a questão dos meninos do Ninho do Urubu. É uma coisa que eu não consigo engolir. Inclusive, nesses dias saiu lá a venda de um jogador do dinheiro de passe, sei lá, eu nem conheço o jogador, João alguma coisa, se não me engano. Gomes. E depositaram o dinheiro desse João Gomes para um outro João Gomes, sim, um homônimo. O cara pegou o dinheiro e tal e sumiu, pelo jeito. Aí eu tava conversando com os amigos, a gente falou, olha, se eu fosse o João Gomes, homônimo, eu pegava esse dinheiro e distribuía para os meninos, para famílias dos meninos que morreram no Ninho do Urubu. Antes de ver essa notícia. Faria isso, faria um alarido danado, não devolvia o dinheiro. Ia entregar, montava um ato, enfim. E aí vem a notícia que a Adri separou, né, Adri? Exatamente, que o engenheiro acusando o Flamengo de ter adulterado a cena do crime. O engenheiro contratado pelo Flamengo para fazer um laudo independente acusa o clube de adulterar a cena do incêndio do Ninho do Urubu. Ou entrevista exclusiva para o UOL, José Augusto Bezerra diz que o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, mandou um funcionário arrancar partes de uma instalação elétrica problemática enquanto a apuração das causas do acidente ainda acontecia. Olha só. Essa história, gente, faz 4 anos, né, que houve essa tragédia. Quando o Flamengo perdeu a semifinal do Mundial, agora, do time árabe, muita gente falou, nossa, a maior vergonha da história do Flamengo. Não, não foi. Não foi. O Flamengo estava lá no Marrocos disputando o Mundial porque ele foi campeão da Libertadores, então não tem como isso ser vergonhoso. A maior vergonha da história do Flamengo são essas mortes. E mais do que isso, a luta do Flamengo para não pagar ou pagar menos de indenização para as famílias. A gente está falando do clube que é o mais rico do Brasil. A venda do João Gomes, o volante, que é um volante muito técnico, que tem boa saída de bola, não precisaria ter acontecido. O Flamengo tem dinheiro em caixa. Vendendo o João Gomes, desestruturou todo o time. Então, o Flamengo, a sede por dinheiro, um clube como o Flamengo, como qualquer clube de futebol, não precisa dar lucro, gente. Essa ideia de que a gente vive numa sociedade que tem que ser operada pela lógica empresarial, de igrejas a hospitais, passando por escolas e por Estado, precisa tudo ter um CEO e dar lucro, entradas e saídas, ela não faz sentido. Não, um clube de futebol é uma instituição social, num país que tem o futebol como fundador de cultura, de identidade. Um clube não precisa dar lucro, você não precisa ficar comprando e vendendo jogador a rodo. E você tem uma base, o Flamengo tem uma base que é uma base renomada. O Ninho do Urubu faz jogadores, cria jogadores e jogadoras que são patrimônio nacional. É gente que encanta em campo, que você fala, meu Deus, essa pessoa é brasileira, olha como joga, é arte. Só que aí a gente vai investigar como eram as estruturas do Ninho do Urubu. Essas crianças viviam em containers. Se você lê a matéria, tem detalhes sobre como eram as instalações elétricas. Tinha os disjuntores, estavam ajustados para passar muito mais corrente elétrica do que eles suportavam. Foi por isso que pegou fogo. E já tinha sido a administração anterior no Flamengo já tinha pagado uma reforma elétrica que não foi feita. E por isso deu ruim. Então, eles contrataram uma reforma elétrica, não pagaram por ela e ela não foi feita. E aí deu ruim. Então, a história é toda muito feia. Muito feia. E a luta para não indenizar, ou indenizar pagando menos. Vidas. Essas crianças morreram queimadas com o escudo do Flamengo no peito. Essa é a imagem da tragédia. 10 famílias perderam filhos. Filhos, gente. Acabou, não dá mais bom dia, não dá mais boa noite, não tem mais aquela criança na vida. Quantas pessoas foram impactadas com isso? O Flamengo tinha que ter dado um passo à frente e ter dito, a gente vai pagar, essas famílias vão ser famílias do Flamengo, a gente vai sustentar. Eu não sei, qualquer coisa, mas não tentar tirar o corpo fora.
E essas acusações agora, elas são muito sérias. Muito sérias. Porque tudo que a gente suspeitava, o Flamengo está tirando o corpo fora, o Flamengo não quer assumir essa responsabilidade. Agora está aí um cara dizendo, olha, eu estou dizendo que me pediram para não falar, para tirar aqui a prova do crime. Então tem que ser investigado. E se for comprovado, é gravíssimo. O clube mais popular do Brasil, o clube mais amado do Brasil. Tem crianças que estão hoje nascendo, vendo o Flamengo jogar, que vão ser Flamengo. Não está certo. Futebol é uma coisa muito séria, mais do que no campo. Não é só É engraçado isso, engraçado não é a palavra, mas é curioso como assim, no caso, por exemplo, do Robinho, de forma justa, o pessoal foi para cima com a acusação de estupro, etc. No caso do Daniel Alves, também muita gente foi para cima. No caso do Flamengo, com o Ninho do Urubu, eu vejo um cuidado, não estou falando de você, evidentemente, mas eu vejo na mídia esportiva um negócio assim meio cheio de dedos para tratar disso. Né? A instituição Flamengo não pode ser maculada. Peraí, alto lá. Cara, não tinha que ter campanhas mais claras contra esse tipo de coisa. Porra, um time que se fizer isso, esse time tem que cair. Se for comprovado que eles fizeram isso, porra, teve a corrupção da loteria lá na Itália, Paulo Rossi, você deve se lembrar. Enfim, aquilo foi um escândalo que o Juventus, né? A Juve, caiu 2, 3 divisões. Foi. Se o time fez isso, o Flamengo não teria que ser punido? Não importa, depois recupera. Mas teria que ser punido, meu. Sim, é envolvimento social, é preocupação com a base. E mais do que isso, é assim, mostra pra gente que vocês se importam com essas vidas. Porque tinha que ter um memorial, um espaço de memória dentro da Gávea para essas 10 crianças que morreram queimadas com o escudo do Flamengo no peito. Um memorial para dizer quem foram essas crianças, do que elas gostavam, qual era a cor predileta delas, qual era o sorvete que elas gostavam de comer, por que elas sonhavam em ser o quê? Jogar futebol, mas o que mais? Gostava de música? Um memorial com a foto dessas crianças, uma história, uma vida contada, sabe? E não tem. Assustador. E eu fico assim, não tem nada, a entidade fez tudo isso para não pagar o que deveria pagar para as famílias, inclusive agora, com um depoimento, uma testemunha dizendo que, de fato, foi tudo, teve toda uma armação nesse caso, e a gente não cobra do clube o que deveria ser cobrado, na minha opinião. Olha, não tem antiflamenguismo na minha parte, não sou antiflamenguista, sabe? Se fosse o Santos, eu diria a mesma coisa. Se fosse o Corinthians, eu estaria falando a mesma coisa. E quando eu falo assim, um time não precisa dar lucro, o que eu quero dizer é o seguinte, o dinheiro tem que existir, tem que circular, como a Petrobras, o dinheiro tem que existir, é bom que haja dinheiro sobrando, mas para ser reinvestido. Não para dar para acionista e não para sair vendendo jogador para enriquecer cofres e não fazer nada com esse dinheiro. Distribuir também o dinheiro, sabe-se lá como. Não é assim. O dinheiro tem que ser investido na base, estrutura, alojamento, tudo, não em containers. Porque é ali que é a base formadora de jogadores e jogadoras, que é o futebol, essa coisa tão importante para a gente. O time não precisa dar lucro para enriquecer ninguém. Nem dirigente, nem advogado, nem empresário. Nem jogador. Tem sabe, quanto você precisa de dinheiro na vida, gente, para ser feliz? Quanto a gente precisa de dinheiro? Ô, Mili, agora, assim, o Rovai falou sobre a questão do Daniel Alves, saiu na imprensa, né? Mas, assim, quando o Casagrande fez críticas aos jogadores lá na Copa, veio um monte de jogador para cima do Casagrande. Eu não vi nenhum jogador vindo para cima do Daniel Alves até agora. Não, eu não vi nunca nenhum jogador falando do Robinho, falando do Cuca, também condenado por envolvimento de estupro de uma menina de 13 anos na Suíça. Eu não vi nunca falando do Ninho do Urubu, nunca. Eles se manifestam sobre o Casagrande criticar. É isso. Então, não, é uma classe... Nem sobre o racismo ao Vini Júnior, é verdade. Nada. Mas ao Casagrande eles se uniram para foram para cima.
Eles não criticaram sozinhos, eles se uniram. Foi uma ação de bullying. Então, é complicado, né? Porque a gente precisa separar na nossa cabeça o ídolo do monstro. Às vezes é isso que a gente... E a gente que é mulher e gosta de futebol, a gente gosta de um esporte que detesta a gente. E isso também é complicado para uma mulher que gosta de futebol. A gente gosta de um esporte que nos detesta, que oprime, que reprime, que abusa, que violenta, que debocha, que ridiculariza. Então, e a gente continua gostando. A gente vive uma relação abusiva com o futebol. Só que a gente está... Quem trabalha, mulheres que trabalham com futebol, estão tentando mudar isso de dentro para fora. Um pouquinho de cada vez, mas tem um custo pessoal. Você deixa... A minha mulher uma vez falou, você só deixa legado sobre destroços de você mesma. E é isso que a Ana Thaís passa na Globo, as críticas que ela recebe, tudo que acontece com ela, como uma figura pública, como uma mulher que é a mulher de mais destaque no futebol, é isso, tem um custo pessoal. Você está ali deixando um legado, você está derrubando um muro, outras meninas vêm, mas tem um custo pessoal isso.